O Brasil começou o ano de 2021 com dois grandes vazamentos de dados. É o maior da história aqui no Brasil e compromete as pessoas físicas e jurídicas a novos golpes que podem estar surgindo e que podem vir a ocorrer agora em 2021. Vamos falar sobre isso? Fala pessoal, beleza? O Brasil começou bem, né? Dois grandes vazamentos identificados de dados. São dados de pessoas físicas e jurídicas e que compromete a segurança dessas pessoas no que tange a questões de golpes, né? Golpes financeiros para essas pessoas. Né? Então, há um alerta gigante, né? E algumas pessoas não estão tão preocupadas assim com isso, né? Mas para os especialistas que identificaram esses vazamentos, né? A quantidade de dados e as informações que foram vazadas, né? Nesses dois grandes vazamentos, a, existe uma possibilidade muito grande, né, de estarmos vendo aí golpes para essas pessoas de maneira muito fácil, né? Onde as pessoas realmente vão estar caindo justamente por causa da correlação de dados que existem nesses dois vazamentos, né? Então, o primeiro vazamento aí, ele ocorreu aí por volta de 19 de janeiro, né? Foram 223 milhões de números de CPF que foram vazados. Aí vocês vão perguntar aí, poxa, mas 223 milhões não é nem o número da população brasileira, mas calma. Aqui nós temos dados de CPFs de pessoas que já morreram, tá? Então, nesse bloco, né, de informações aí, né? Além de outros casos que podem estar aí como números de CPF duplicados, entre outras coisas, tá? Então, há uma indicação, né, na ocasião aí em janeiro, a suspeita é de que esse vazamento teria ocorrido, né, a partir de uma entidade brasileira, né? Isso não é provado. Essa mesma entidade brasileira ela tem se posicionado contra, né, negativamente, informando que os dados não são dela, né? Mas o que tem esse primeiro vazamento, né, de 19 de janeiro? Tem aí, além do CPF, né, também tem CNPJs aí envolvido, né, tem nome, sexo, data de nascimento, né, e também uma lista, né, uma lista de veículos, né? Isso aí foi o outro vazamento que teve logo em seguida, né, a partir disso daí. Então teve um vazamento aí secundário a partir desse daí de CPF. Tá? Ainda tinha, nesse primeiro vazamento, nós tínhamos aí a questão de escolaridade, benefício do INSS, né, programas sociais aí que as pessoas tinham, como Bolsa Família, renda, entre outras coisas também. Né? Então, veja a quantidade de informações aí que você pode estar aproveitando para criar, né? Aproveitando no mau sentido, né? Quando você pensa numa pessoa do mal aí, querendo aplicar um golpe nas pessoas. Então você pode relacionar os dados e entender que, poxa, eu vou aplicar um golpe no INSS nessa pessoa que está recebendo essa renda, que ela já recebe essa renda, né? Então, o que nós temos aí nos dados, tá? Resumidamente, então, dados básicos relativos ao CPF, como nome, data de nascimento e endereço, endereços diversos, fotos de rosto, né? Nós temos aí a biometria também vazada nesse, nesse bloco de informações, score de crédito, e aí é onde entra a questão da suspeita, né? Dessa entidade brasileira, né? Que eu não vou dizer o nome aqui, eu acho que não cabe, está nos fóruns e continua sendo suspeita apenas. Renda, cheque sem fundo e outras informações financeiras. Tem também imposto de renda de pessoa física, né?
nesses dados, dados cadastrais de serviço de telefonia, escolaridade, benefícios de INSS, dados relativos a servidores públicos e informações aí do LinkedIn, tá? Os especialistas falam que esses dados eles podem estar não estar completos, né? Podem estar apenas resumidamente, é o caso, por exemplo, de imposto de renda, onde pode estar apenas uma parte da informação e não toda a informação dela, né? Mas é bom que as pessoas se entendam que esses foram os dados vazados aí. E aí eu falei, né, dessa questão do vazamento secundário que teve após esse primeiro vazamento de CPFs, né, que não é só CPFs, né, fala-se muito do CPF, mas aí você percebe que nós temos outros dados que foram vazados, né, que vão estar relacionados aí ao CPF. Nós tivemos um vazamento secundário, tá, de base de dados de veículos, tá? Então veio aí informações de quase 100 milhões de veículos aqui no Brasil, com marca, modelo, chassi, número de placa. Então os especialistas pegaram esses dados, né? Conseguiram encontrar esses dados estavam aí na internet também publicados, né? E aí pegaram esse bloco de informações de quase 100 milhões, né, de dados de veículos. Então aí temos aí também mais outro número de informações aí que pode ser correlacionados, né? Por exemplo, informações sobre o banco de dados, né, onde foi tirado isso, tipo de pessoa, se é física, jurídica, placa, o município da placa, a situação do veículo, se tinha alguma restrição, né, se era produto de furto, roubo, veículo, né, situação do chassi, número do motor, número da carroceria, tipo de carroceria, né? Então tinha uma série de informações nesses 100 milhões de registros aí, uma série de informações aí relacionadas a veículos, né? E como o Brasil não é para amadores, né? Como o Brasil não é para amadores, nós tivemos um vazamento agora no dia 10 de fevereiro. Então, veja, esses dois primeiros vazamentos foram aí em janeiro, né? Vazamento de CPF com dados, outras informações, e esse grande vazamento aí também de veículos, né? Mas em fevereiro nós também tivemos um vazamento de dados, né, de quase 100 milhões de números de celular. Isso foi no dia 10 de fevereiro. Então o Brasil não é para amadores, né? Aí você tem uma série de informações de números de celulares, né, relacionados aí também ao nome da pessoa, né? E que veio à tona, e veio a público, né, também, né? Esse vazamento também, a suspeita é de que esse de números celulares saiu de uma grande operadora, né, para que viesse essa base de dados toda na internet, ele tinha que ter sido vazado de alguma operadora, né? Não se sabe se foi Vivo, se foi Claro, se foi, né, Oi, não se sabe nada disso, ainda está em análise para poder estar fazendo toda a parte de investigação. Então, quem está investigando isso, né? A Polícia Federal. A Polícia Federal está investigando esses vazamentos, né, de janeiro e de fevereiro, para poder identificar primeiramente a origem dela, né? E aí ter uma ideia do que vai precisar ser feito, se vai poder ser feito alguma coisa, né? Mas inicialmente identificar a origem e aí também tratar, aí ver se consegue identificar aí quem foram as pessoas que fizeram esse vazamento, né? Então é importante essa fase. Mas, e as pessoas, né? A gente está falando aqui de vazamento, a entidade vazou, alguém vazou isso daqui, alguém não fez a liçãozinha de casa e permitiu com que os seus dados fossem vazados para a internet, né? E as pessoas? E as pessoas que tiveram esses dados vazados? O que elas podem fazer? Bem, primeiramente, né? Primeiramente, eu como profissional dentro da área, eu falo para as pessoas, não entrem em sites
de confirmação, né, de vazamento. Não entre em sites de confirmação de vazamento. Nós tivemos um site aí que foi divulgado aí pela mídia e ficou durante pelo menos alguns dias, pelo menos uma semana na mídia ali sendo anunciado para que as pessoas pudessem verificar ali se o site, se o número dela, o CPF dela tinha sido vazado. Não façam isso, né? O site ele estava lá, ele informava que ele não fazia nenhuma coleta de dados, nada disso, mas ele pedia para você o teu número de CPF, data de nascimento e nome. Então fazia uma correlação, né? Fazer uma correlação que não tem sentido nenhuma. Se você quer saber qual é a base de dados, não tem sentido nenhuma de fazer isso. Então você não sabe nesse vazamento se os dados estão correlacionados, se estão vinculados. O CPF é dessa pessoa que mora nessa rua, não sabe, né? Às vezes os dados podem estar totalmente distribuídos ali. Mas o que é importante, né, nesse caso é que se você entra no site desse para você investigar se o teu número foi vazado, você acaba criando essa correlação, né? Se eles pedem essas informações cruzadas, ele acaba criando a correlação e aí, se for um site preparado por algum hacker, por alguém que realmente esteja empenhado ali em buscar dados reais para poder fazer a aplicação de golpes, a gente acaba dando essas informações de bandeja para ele, né? Então, não entrem em sites para confirmação de seus dados, se eles foram vazados ou não, né? Sites que não tem nenhuma relação com uma entidade confiável no Brasil, né? E isso é importante, né? Mas as pessoas podem fazer algumas coisas para poder se prevenir, né, de golpes, né? Porque com essa quantidade de dados hoje aí na internet, uma pessoa ela pode criar um documento falso e conseguir abrir uma conta de banco, conseguir fazer uma compra, não pagar aquilo lá. Então é importante que as pessoas se previnam, tá? Eu conheço vários amigos meus que já caíram em golpes similares, né, sem que eles tivessem qualquer situação. Foi com perda de documento, acabou perdendo o documento, veio uma pessoa de mau caráter, pega aquele documento, abre uma conta no banco, vai comprar um carro, vai comprar um imóvel, um bem caro, né? Alguma coisa, não paga e aquela dívida fica para a pessoa, né? Por causa do CPF dela. Então já vi vários casos assim, e para que você possa fazer uma prevenção, existem alguns serviços na internet que podem ser muito bem utilizados. O primeiro deles é do Banco Central, tá? O Banco Central aí, ele possui um serviço, né, que está vinculado ao banco, né, no qual a pessoa tem a conta, chamado Registrato. Registrato. Eu vou colocar o link nas descrições desse vídeo, tá? O Registrato, você pode fazer o credenciamento aí no Banco Central, e aí você consegue visualizar, né? Você consegue acompanhar e ter uma ideia sobre a tua saúde financeira, né? Se foi aberta alguma conta em algum banco, no seu nome, né? Se tem se foi feito algum tipo de endividamento no seu nome, alguma coisa relacionada com o seu CPF, o Registrato, ele, como é o Banco Central, né, que faz toda a parte de correlação de todos os bancos aqui no Brasil, ele acaba colocando essas informações aí à mostra para que você possa estar acompanhando e se prevenindo. Essa um serviço interessante para que as pessoas possam ter ideia. Mas, cara, isso aqui é fácil para quem está na internet, Odeli, né? E quem não está na internet, bem, pode ser feito, né? As pessoas podem fazer ainda consultas no Registrado, tentando fazer junto com a sua comunidade, né? Eu acho que é nesse sentido que a comunidade ela pode atuar para as pessoas que não tenham acesso, né? Eu acho que isso é importante. Então, criar ali um centro comunitário, alguma coisa, um ponto onde que as pessoas possam estar
se protegendo desse tipo de golpe. Isso aqui vai ser muito comum aí nos próximos meses. Vocês vão perceber que é a minha percepção, né? A minha percepção é de que os golpes vão aumentar muito aqui no Brasil por conta desses dois grandes vazamentos. Tá? Então, não é uma coisa boba, né? Não é uma coisa boba. Foram muitos dados, foram muitas informações vazadas, e a gente está aí no momento onde existe algo que vai acontecer com relação à questão de golpes aqui no Brasil, né? Então a gente vai perceber isso daí e vamos ter mais informações à frente, tá? Então essa aqui é a minha recomendação. Não entre em sites para identificação se o teu CPF está vazado. Faça um registro lá no Registrato. Tentam se prevenir ao máximo. Evitem de expor seus dados pessoais em sites que não sejam necessários para o seu negócio ou para a sua vida pessoal, né? Suspeitem sempre de sites que não tenham uma boa reputação, que não sejam confiáveis ou que apareceram do nada, né? E protejam aí os seus equipamentos que vocês fazem acesso com antivírus, né? Uma limpeza completa ali, sempre que possível, ali, uma verificação completa sempre que possível, para verificar se não tem nenhum programa malicioso roubando os seus dados, tá? Fique com Deus, um abraço e até mais. Até a próxima.